E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 5 ou conectá-la aí em seu celular. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24. E eu quero contar para você um pouquinho, antes da gente orar, o cenário que estava acontecendo ali. Todo mundo achou? Amém? Marcos 5. Jesus estava ali numa jornada de cura ali pela região de Gerasa, perto do Mar da Galileia. E onde ele estava, a multidão chegava. Mesmo que ele passasse para o outro lado, ali tinha uma multidão que o perseguia atrás de cura, de milagres. Tudo que Jesus vinha fazendo, vinha se espalhando a notícia e as pessoas queriam chegar perto de Jesus. Alguns queriam cura, outros queriam ver se era verdade, mas as pessoas estavam atrás de Jesus. E ali naquele momento, quando Jesus está ali chegando, vem ao encontro dele, Jairo, que era um líder religioso que cuidava de uma sinagoga ali. Ele já estava quebrando uma barreira, porque ele estava indo atrás de Jesus, reconhecendo que ele era o Messias. E ele foi atrás de Jesus porque ele precisava da cura da sua filhinha. E quando ele vê Jesus, ele se ajoelha ali aos pés de Jesus e ele diz para Jesus: venha comigo, pois a minha filhinha está morrendo. Eu preciso que você vá até lá, que você toque nela para que ela seja curada. Então Jesus, presta atenção, então Jesus olha para Jairo, se compadece daquele pedido. Ele já sabia qual era o propósito ali naquele pedido. Então ele se vira e a palavra diz que ele vai então com Jairo em direção à casa dele. Mas aí acontece essa história que eu quero compartilhar com você. Presta atenção, ela acontece num caminho onde Jesus já estava seguindo para fazer um grande milagre. Então vamos lá. E Jesus foi com ele e todo o povo seguiu apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. E ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, ela havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja, a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Você viu os discípulos ali, já chegaram junto com Jesus. Espera aí, tem uma multidão aqui te apertando. Como que você pergunta quem que está tocando? E Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Nesse caminho, a gente lê esse texto e imagina isso de uma forma muito rápida acontecendo. Mas eu quero parar com você e fazer algumas observações do que esse texto revela, daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, quando nós entendemos que existem algumas atitudes que nos fazem chegar perto do Senhor. E isso
é maravilhoso, porque ela nos ensina, numa das suas primeiras atitudes, a superar as barreiras internas. Quando nós precisamos ir direto a Jesus, quando nós precisamos ir direto àquilo que Ele tem para nós, daquilo que nós precisamos superar as barreiras internas. Jesus foi com Jairo, ele estava no caminho, mas ali naquele versículo diz, mas ali tinha uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Ela tinha gastado tudo que ela tinha, inclusive com vários médicos, e a palavra diz que ela tinha piorado. Então você imagina gastar tudo que você tinha, buscando cura, resposta para uma doença física que ela tinha, e ela ainda piorar. Ela não tinha mais dinheiro, ela estava pior, e tinha um agravante ali. Naquela época, as mulheres, quando passavam pelo período menstrual, elas eram consideradas impuras. E elas eram deixadas de lado no período menstrual, para que elas não fizessem nada, não relassem nada, porque qualquer pessoa que tivesse um contato, e tudo que ela relasse se tornava impuro. Agora, imagina isso, 12 anos. Lá no versículo em Levítico, capítulo 15, 27, eu pedi para colocar aqui para a gente acompanhar, olha como isso diz. Se alguém tocar nessas coisas, ficará cerimonialmente impuro, terá que lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Tudo que elas faziam era impuro. Então imagina como essa mulher há 12 anos se sentia. Eu fiquei imaginando não ter vizinho, não ter ninguém para conversar, não se relacionar com ninguém. Fora que de uma forma fisiológica, uma pessoa que está há 12 anos com uma hemorragia, ela bate o seu físico. Ela já poderia estar muito magra, com uma aparência muito abatida. Mas eu imagino que além disso, o seu emocional, o seu interior, já estava muito debilitado. Ela devia se sentir não só impura, como já era da época, mas ela devia se sentir inapropriada, abandonada, suja, excluída, mal falada, fraca, feia, triste, amargurada e roubada. Tem ideia do que tudo isso podia estar passando dentro dela? Quantas vezes, com pequenas palavras de pessoas que nós amamos ou que nós temos contato, nos ferem? Como muitas vezes os nossos pensamentos nos levam a comparar com o outro, onde a gente se sente inferior ou a gente se sente injustiçado e machucado? Quantas vezes nós agimos e reagimos através das nossas emoções, daquilo que foram guardado no nosso coração, de situações onde nós passamos e que ficam ali guardadas. Em alguns momentos a gente não sabe nem por que a gente agiu ou reagiu daquela forma. Mas essa mulher estava 12 anos sozinha, doente. E ali ela tem que superar uma barreira, que é a barreira de saber, peraí, eu ouvi que Jesus vai passar por aqui. E eu tenho escutado que Ele tem feito milagres. Então, eu preciso sair dessa dor. E a minha vontade de ser melhor, de ser curada, ela precisa ser maior que a minha dor. E eu quero te falar, você é maior do que a sua dor. Tem hora que a nossa dor nos faz fugir, nos faz querer colocar a gente trancado num lugar. E eu queria compartilhar com vocês agora o testemunho de uma pessoa que passou por um tipo de dor assim, e nós vamos ouvir agora. Olá, boa noite. Meu nome é Isolda e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com você
A minha história, um pouco do que Jesus fez na minha vida. E desde a infância eu sentia uma tristeza muito grande aqui dentro. E eu fui crescendo, entrei na adolescência, e a adolescência foi aquele vazio também. Eu me sentia rejeitada nos lugares onde eu ia, pelas pessoas que eu convivia. Eu me sentia excluída da escola. Depois eu fui para a faculdade e me sentia excluída da faculdade. E eu fui cada vez mais me afastando das pessoas, fui entrando em um ciclo de muita tristeza, de muita depressão, até que um dia eu resolvi mudar isso, né? Com baladas, comecei a fumar, comecei a usar bebidas alcoólicas, e aí eu comecei a preencher com isso, mas na verdade isso não preenchia, isso não me aproximava das pessoas, isso não fazia com que as pessoas me amassem, isso não me tornava uma pessoa que fazia parte ali daquele meio. Quando eu chegava em casa e entrava no meu quarto, eu chorava, eu continuava triste, existia um vazio muito grande dentro de mim, eu continuava me sentindo uma pessoa rejeitada e que não era amada e nem valorizada por ninguém. Então, a depressão começou a tomar muita conta de mim, a minha alma gritava por socorro e a minha família passou por um período muito difícil. No ano de 2008, foi um ano em que o meu irmão, ele estava com 12 anos e ele teve um problema pulmonar, algo muito parecido com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O pulmão dele ficou muito comprometido e ele veio a falecer. E nesse tempo foi um caos na nossa família, ficou muito difícil. Então, um dia, quando eu estava com 21 anos, eu entrei no meu quarto e falei: eu nasci para quê? Eu não tenho propósito, todos os dias eu choro, minha vida não faz sentido. Então, para que viver nesse mundo? Então, eu vou resolver isso com as minhas mãos. Eu vou sair do meu quarto e vou dar um fim na minha vida. Pronto, né? Mas aí os meus olhos, naquele momento em que eu disse isso, os meus olhos se inclinaram para uma Bíblia que eu tinha na cabeceira da minha cama. Uma Bíblia que eu nunca lia. Ela ficava ali, fechada, de enfeite, era apenas decorativa. Mas naquele momento os meus olhos se inclinaram e eu falei: antes de eu sair do meu quarto para tirar minha vida, não custa nada eu pegar ela e tentar ler alguma coisa. E eu me lembro em que eu abri a Bíblia, caiu em Isaías 43. Eu não tenho tempo para ler aqui o texto para vocês, mas resumindo, Deus estava dizendo para mim: eu estou fazendo algo novo na sua vida. Esqueça todo o passado. E naquele momento eu ajoelhei e eu comecei a chorar. E ali no meu quarto eu entreguei a minha vida para Jesus. E aquele momento em que eu peguei a Bíblia, que eu comecei a ler aquele texto de Isaías 43, aquele momento foi o momento em que eu toquei em Jesus, pela fé. Aquele momento eu toquei em Jesus. Então essa noite eu quero dizer para você: não perca a sua esperança, independente das circunstâncias que você esteja passando hoje. Toque em Jesus. Ele está disponível para você. É esse o testemunho que eu quero deixar para você, porque Jesus transformou a minha vida, transformou a minha história. Hoje eu tenho uma família linda, um esposo maravilhoso, um filho maravilhoso, meus pais, minha irmã. Hoje eu tenho amigos maravilhosos que Deus me deu. Gente, vale a pena buscar a esperança em Jesus. Deus te abençoe. Uau, glória a Deus! Gente, imagina ouvir de alguém que desde criança não se sentia
alguém aceito, aprovado. Tinha uma tristeza ali. Isso foi pela adolescência, foi pela juventude. Passou por momentos de lutas. Quantos de nós temos barreiras internas que precisamos ser vencidas a caminho de Cristo para sentir aquilo que Ele tem por nós? E hoje até o filho dela chama Isaías. Tem propósito nisso, né? Deus tem algo para fazer. Mas ela não superou só as barreiras internas, aquilo que ela estava passando, se sentindo abandonada, impura. Essa mulher, ela precisou também superar as barreiras externas. E quando a gente consegue tentar entender, e não é fácil, às vezes a gente vai precisar de ajuda. Às vezes a gente precisa ir num terapeuta, a gente precisa de um psicólogo, às vezes a gente precisa tomar algum remédio. Eu estou dizendo, mas em Jesus nós conseguimos vencer essas barreiras internas. Mas ela superou e ela falou assim, peraí, eu preciso ir até Ele. Mas aí ela entendeu que agora ela tinha que superar as barreiras externas. E a palavra diz lá no versículo 27, tendo ouvido falar de Jesus, ela aproximou-se por trás dele no meio de uma multidão e tocou em seu manto. Pois ela pensava, se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. Gente, ela estava passando, não era só por uma doença física. O seu emocional, a sua mente estava abalada. Agora imagina para uma pessoa assim, ela imaginar que tinha uma multidão que seguia Jesus. E eu fiquei imaginando o tanto de homens que deviam ter ali, fora os discípulos que ficavam mais próximos de Jesus, de uma forma que desse para até protegê-lo de alguma maneira, porque era muita gente tentando chegar perto dele. E eu fiquei imaginando, ela se colocando uma roupa, e talvez uma roupa que tampasse tudo, até a sua cabeça, o seu corpo, tudo, para que ninguém a reconhecesse. Para que ninguém no meio daquela multidão olhasse e dissesse, olha, é aquela impura. Olha quem está aqui. Só que nesse momento ela precisava vencer todas as barreiras externas. Então, ela vai se aproximando por trás dele, no meio da multidão. E eu fiquei pensando, ela vai ali, quando ela percebe, ela vê que se ela for por baixo, ela vai conseguir chegar melhor. Quantas vezes, será que ela pensou que ela poderia ser pisoteada? Será que ela pensou quantos chutes ela levaria? Quantas pessoas ali nem estariam olhando para ela, só para Jesus, ia chutar ou empurrar. Mas ela decidiu que naquele momento ela precisava vencer todas as barreiras externas. E às vezes é assim. A gente se levanta, a gente sai de dentro de casa, a gente sai de uma situação e a gente vai ter as barreiras externas para enfrentar. Às vezes são palavras contrárias, pessoas, situações, a nossa vida, as nossas escolhas, mas ela decidiu passar pela multidão, que para ela deveria ser gigantes na frente dela. Quantas vezes a gente desiste porque acha que esse gigante está grande demais? E a palavra de Deus diz que ela olhou para nenhum lado. Ela foi direto. E ela pensou, se eu tocar só no manto dele eu vou ser curada. E na hora que ela toca, a palavra diz que no mesmo instante a hemorragia parou e ela sentiu o seu corpo como no seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Gente, para alguém que está com hemorragia há 12 anos, ela sabe o que ela sentia no corpo dela o tempo todo. Ela sentiu que algo naquele instante parou. Ela falou, alguma coisa aconteceu, eu senti. Eu quero te dizer, não deixe que as barreiras externas te impeça de ir até Jesus, de tocar nele, de saber quem ele é e aquilo que ele tem para você.
ela se sentiu ali curada. E sabe o que eu imagino? Que naquele momento ela podia simplesmente falar assim: eu senti que eu fui curada. Agora eu posso sair daqui quietinha e ir embora. Porque o que eu consegui, o objetivo que eu queria, eu consegui. Mas naquele momento ela foi desafiada a superar mais uma vez algo dentro dela. E ela precisava superar a barreira do medo. Jesus imediatamente percebeu que alguém havia saído poder dele, que alguém havia o tocado. Então ele vira e diz: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos disseram para ele: Senhor, como assim? Que pergunta é essa? Tem uma multidão aqui te pressionando. Está todo mundo tentando pegar em você. E ele continua: quem tocou em mim? Tem hora que o medo vem com tudo. E que se a gente não se posicionar, ele nos faz parar. É o medo de ser reprovado. É o medo de ser injustiçado. É o medo de não conseguir. É o medo da comparação. São tantos medos, são tantas vozes que vêm à nossa mente, que nós precisamos nos posicionar. A palavra de Deus diz lá em 1 João 4,18, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. E quando a gente se aproxima de Jesus, não é só a cura dele que vem até nós, trazendo cura, resposta para algo que a gente precisa de imediato. Mas naquele momento eu fico imaginando, ela podia ter ficado quieta e sumida. Mas a palavra de Deus diz que mesmo assustada e tremendo, ela se revela a Jesus e fala: fui eu. E naquela hora eu acho que todo mundo que já olhava para ela devia saber quem ela era. Mas ela já sabia que ela não era a mesma pessoa. Ela sabia que ela tinha sido curada. E ela não olhou para ninguém, ela simplesmente olhou para Jesus, se ajoelhou e contou o que tinha acontecido. E aí veio o melhor de Deus para ela. Aquilo que ele queria entregar, não somente por uma cura, mas por algo que ele tem a mais por nós. E eu quero compartilhar com você mais um testemunho de algo muito parecido que aconteceu com ela e que tem acontecido também no meio de nós. Oi, gente. Meu nome é Valentina, eu tenho 9 anos e hoje eu vim testemunhar o milagre que aconteceu na vida da minha irmã. Quando ela tinha 1 ano e 3 meses, ela ficou muito doente e teve que ser internada por quase 3 meses. Ela teve que fazer cirurgia no pulmão, diálise e também perdeu os movimentos do corpo. Eu comecei a ir para a célula e eu comecei a orar muito mais do que eu orava, porque os médicos falavam que não ia ter mais solução, mas Deus tinha várias. A tia Andréia e a tia Liz me levaram para a igreja e hoje eu entreguei minha vida para Jesus. Oi, meu nome é Daniele, sou casada com o Márcio, tenho 2 filhas, Valentina e a Bianca. Foi um tempo muito difícil, um tempo de se aproximar de Deus, sentir o seu cuidado, o seu amor. E quando eu entreguei a vida da Bianca nas mãos de Deus, a única maneira foi confiar, acreditar, ter fé que Deus ia curar a Bianca. E a partir dessa entrega, foi o processo de cura e restauração da saúde dela. Deus é tão maravilhoso que não só curou a Bianca, mas transformou as nossas vidas e trouxe salvação para a nossa família. E ainda foi tão generoso que nos presenteou com amigos da fé e amigos mais chegados que irmãos. Oi, meu nome é Bianca, eu tenho 6 anos. Obrigada pelas orações. Deus abençoe vocês. Beijo! Glória a Deus! Essa é uma família linda que nós tivemos
a oportunidade de sermos presenteados por Deus, por essa família linda. Tenho certeza que eles estão nos acompanhando e hoje eles fazem parte da nossa família. Mas no dia que ela nos ligou, os nossos filhos estudavam juntos, a Valentina e o José. E no dia que ela me ligou, eu só conhecia ela da escola, só nos momentos do portão, das festas da escola. Mas um dia ela me ligou, já era muito tarde da noite. E ela disse assim: eu não tenho para quem ligar, a nossa família não é daqui, a gente não conhece muitas pessoas. E a minha filha mais novinha está internada em estado grave, esperando uma vaga aqui na UTI. E eu preciso deixar a Valentina com alguém e eu lembrei de você. E naquele momento nós acordamos, fomos lá buscar a Valentina. E foram quase 3 meses a Bianca internada. E a Valentina se tornou nossa filha, porque ela começou a participar da nossa rotina. Nós, como rede, começamos a orar por essa família, e começamos no mundo espiritual a gerar vida. E nós orávamos não só para que a Bianca fosse curada, mas para que essa família conhecesse o Deus de cura pelo qual a gente servia. Mas muitas vezes a gente entrou naquela UTI, eu e o Luiz, e uma UTI de criança, não sei quem já teve oportunidade de entrar, ainda mais para quem é mãe, não é nada fácil. E quando a gente entrava e olhava ela ali, toda entubada, e recebia as notícias dos médicos, a gente saía falando: não, temos que olhar para o Senhor, nós cremos na cura. Mas eu lembro que em quase 3 meses, teve um dia em que nós entramos e a notícia foi muito forte para bater no nosso coração. E a médica de plantão disse assim: olha, eu sei que vocês são autorizados aqui a entrar como família e tal, e nós queremos dizer que agora o estado dela é gravíssimo. Os órgãos dela estão parando, mas também atingiu a parte neurológica. Se ela sair disso, ela não vai mais se mexer, ela vai perder todos os movimentos. Mas assim, não quero dizer nada em relação à fé de vocês, mas é muito impossível, o quadro dela é praticamente irreversível. E naquele dia, quando a gente saiu, eu lembro que quando a gente desceu a rampa da Santa Casa, foi a primeira vez que eu entrei numa crise de choro muito grande. A minha fé foi abalada naquele momento. E nós tínhamos uma vigília aqui na igreja. E eu lembro que o pastor Valdir estava dirigindo a vigília. E nós viemos à noite para cá e eu liguei para os pais dela e disse assim: vocês querem vir aqui na vigília na igreja? Eles nunca tinham entrado numa igreja. Vocês querem vir aqui para que a gente possa, como família, orar por vocês? E eles vieram. E aqui nós começamos a levantar um tempo de oração e de cura, clamando pela vida da Bianca. E eles foram embora quando terminou para descansarem. E um amigo querido, o Marcos, saiu correndo atrás. Eu fui levar eles ali no carro. E aí o Marcos chegou e falou: pastor, eles já foram? Eu falei: já, eles estão cansados. Pastora, Deus mandou eu dar uma palavra para eles. E agora eles foram, mas você pode entregar? Eu falei: claro. Deus falou para mim que a Bianca vai sair dessa e vai sair curada. Naquela hora, o Espírito Santo falou: olha, esse recado não é para ela, esse recado é para você. Porque se você não crer totalmente em quem é o seu Deus, você nunca vai passar Ele da forma como Ele é. E eu chorei, e eu orei e falei: Senhor, eu creio que o Senhor é a cura. E a gente tinha mandado essa música para eles, e eles ouviam essa música sem parar. E eu lembro que no dia do nosso aniversário, porque o Márcio faz aniversário junto, nós fazemos bem pertinho, nós fomos visitar a Bianca, e a Bianca sentou. O organismo dela foi melhorando, os órgãos foi voltando a funcionar, ela foi voltando, abrindo os olhos, e a Bianca saiu de lá sem nenhuma sequela. Nenhuma sequela. Você pode falar glória a Deus? Quando eu olho a Bianca, ela é do reprepré, de oração. Ela é uma criança linda. A Valentina
se tornou uma mulher de oração. Quando os pais dela estavam para desanimar, ela chegava lá e falava: eu vou orar por vocês. E Deus alcançou essa casa toda. Eu tive a alegria de, aqui no batistério, ver a Dani sendo batizada, vendo a Valentina ser batizada, e eu sou cobrada todas as vezes pela Bibi, quando que ela vai batizar. E eu sei que vai chegar a hora dela e do pai dela que está esperando ir junto com ela. Eu creio. Esse é um Deus que nos dá muito mais. E foi isso que Ele fez com essa mulher. Ele olhou para ela quando ela estava ali de joelhos e Ele simplesmente disse assim para ela: olha que coisa mais linda. Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Quer dizer, não foi só a doença física. A paz vem para uma mente inquieta, para um coração angustiado, para uma alma aflita. A paz vem para uma criança, para uma adolescente, para um adulto, para uma mãe, para um pai que está sem esperança. A paz vem para aqueles que estão nesse momento de luto, perdendo entes queridos. Então Jesus olha para ela e fala: olha, não foi só a sua cura física, mas vá em paz. Que haja paz na sua alma, no seu espírito, que haja paz na sua mente. E ele ainda diz: o seu sofrimento acabou. Sabe o que ele está querendo dizer? Você agora é filha. E vai chegar um momento em que você vai experimentar do céu, onde não há mais dor, onde não há mais choro, onde não há mais diferença, mas onde você vai entrar para a família. Sabe o que Jesus faz? Deus tira ela de impura, inapropriada, suja, fraca, e coloca ela diante do povo, diante daquela multidão, coloca ela na família da fé. Agora você é filha do Deus Altíssimo. Ela é recolocada dentro da comunidade, dizendo: Jesus agora me coloca como filha. Perceba que agora o abandono não existe mais, mas agora eu tenho um pai que cuida de mim. E eu quero dizer isso para você: quando a gente supera as barreiras internas e cria coragem para enfrentar as barreiras externas, e a gente faz com que o medo saia através do amor de Jesus, Ele quer trazer para você não só cura naquilo que você precisa, seja na vida de alguém que você ama, seja na sua vida com uma doença que você tem lutado, mas Ele quer trazer cura emocional, cura dos seus pensamentos. Ele quer fazer com que você leve tudo para Ele. Ele tem um tempo de paz. Ele tem um tempo que Ele tem chamado os seus para perto dEle. E eu não sei se você se sente assim, como a Isolda. Se você tem passado por uma luta assim como a Dani e o Márcio passou. E eu sei que Deus, esse Deus, através de Jesus, continua fazendo os seus milagres hoje. O que você precisa pedir para Ele? O que você deseja de todo o seu coração? Ir em direção dEle e falar: Senhor, eu preciso de cura. Tem áreas escondidas na minha vida que eu acho muitas vezes que nem o Senhor está vendo. Senhor, tem dores escondidas, tem ressentimento, tem coisas que eu não estou conseguindo lidar com isso. Eu quero te dizer que foi o alcance da fé dessa mulher e não o toque da sua mão que lhe assegurou a cura que ela buscava. Jesus honrou a sua fé, mesmo que fosse imperfeita, porque era a fé em Cristo Jesus. Ele é o único que pode transformar a sua vida.